Paz para todos. Entregamos aqui nossa saudação, desejando que o Espírito de Deus os abençoe. Estamos aqui para transmitir mais este momento de meditação, para expressar destes tesouros benditos que é a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, que nutre nossa alma e nos prepara para encontrar com o Senhor. Vamos tomar aqui a leitura da Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6, versículo 4, onde diz assim as Escrituras: E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. Esta foi a ordem do Senhor para Josué. À frente, na linha de frente, iam os sacerdotes que estavam indo para guerrear. Assim, todo sacerdote tem que ter o coração circuncidado pelo Espírito Santo para lançar luz sobre o povo, o alimento sagrado, a luz, a mensagem no coração para distribuir para o povo, que é a mensagem, que é o alimento sagrado. O sacerdote se alimenta da mensagem e o sacerdote alimenta o povo. O sacerdote ensina o povo, mas o povo precisa se identificar com o sacerdote. E o sacerdote precisa se identificar com o Urim e Tumim, com a Bíblia, com o Velho e o Novo Testamento, se identificar com a mensagem, pois desta forma o povo vai produzir o fruto que sai da boca do sacerdote. A igreja local, ela reflete a natureza do sacerdote, como a esposa que reflete a natureza do marido. Veja, uma semente, ela tem a natureza do semeador nela. Dentro daquela semente há uma natureza. E aquela natureza mostra a si mesmo. Em Josué, no capítulo 5, no capítulo anterior ao que nós lemos, Josué 5:13, um ser na forma de homem apareceu para Josué, tendo na mão uma espada, se intitulando como príncipe do exército do Senhor. E ele ordenou para Josué: Descalça teus sapatos, porque o lugar que estás é santo. E o príncipe do céu estava ali para liderar a guerra por eles. Aquele príncipe era um capitão de batalha e ele ensinou Josué que a vitória seria ganha através de tocar a buzina, de tocar a trombeta. Era Cristo na forma que ele tinha antes de nascer num corpo sobre a terra, porque Jesus foi posto por principado, filho do rei, chamado por Isaías 9:6, de príncipe da paz. E a igreja, ela tem a natureza do sacerdote nela. O sacerdote tem a natureza do anjo da igreja nele, como Josué, que recebeu a natureza do príncipe do Senhor, e ele venceu a batalha. A igreja vence a batalha se ela possui esta natureza. Possui a natureza do anjo mensageiro, do sacerdote intercessor sobre ela. No nosso dia, na nossa dispensação aqui no fim, o anjo forte, que é o Senhor Jesus, em Apocalipse 10:1, desceu aqui na nossa dispensação com a espada, mas em forma de livro aberto. E nós o adoramos. Se lá com Josué houve vitória, aqui também aqueles que adorarem o Senhor e viverem pelo conteúdo do livro, eles irão vencer. Quando aquele anjo forte de Apocalipse 10:1 entrou em cena,
ele revelou o livro ao seu mensageiro. E o mensageiro distribuiu aos sacerdotes, e os sacerdotes distribuem ao povo, como Jesus fez na multiplicação dos pães, pois Jesus multiplicou, mas foram os discípulos que distribuíram o pão para o povo. Mateus 15, 36. E Jesus disse para eles: quantos pães vocês têm aí? Eles disseram: 7 pães e uns poucos peixinhos. Então Jesus mandou a multidão que se assentasse, e tomando os 7 pães e os peixes, agradeceu, partiu aqueles pães e deu aos seus discípulos, e foi os discípulos que distribuíram à multidão. Hoje nós temos sacerdotes em cena distribuindo o alimento sagrado. O sacerdote distribuindo o estímulo, o vinho, pois lá no Antigo Testamento era o sacerdote que movia o fogo sagrado no tabernáculo, que colocava o fogo no altar para o holocausto. Era o sacerdote que acendia as 7 lâmpadas para iluminar o átrio santo. Números capítulo 8, verso 2. E aqui, no Novo Testamento, no final, o Espírito Santo também capacita um sacerdote para temperar o alimento, o tempero deste dia, para mostrar para a noiva de Cristo onde está o corpo-palavra, para que as águias se alimentem deste corpo-palavra. Mostrar definitivamente, levar o povo a discernir entre o certo e o errado. É o sacerdote que ensina a diferenciar entre o santo e o profano. Seriam sacerdotes que o próprio Deus levantaria para o povo, para o seu povo, para os seus filhos. Por isso, cada membro deveria considerar sua vida espiritual e material, e nunca uma ovelha deveria fazer qualquer tipo de negócio, qualquer tipo de empreendimento, sem consultar seu sacerdote. Muitas coisas dão errado porque o sacerdote não foi consultado. E consultar o sacerdote é algo bíblico. Malaquias, o profeta Malaquias, no capítulo 2, versículo 7, ele falou: porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos. Então, dos lábios do sacerdote sairá a instrução, o conhecimento, os conselhos. Da sua boca o povo busca a lei, diz a Bíblia. Busca a sabedoria, busca o conhecimento. Para que eles buscam? Para não errar, para não cair em transgressão, não se atrapalhar em seus contratos, em seus afazeres. Então, hoje nós estamos ouvindo um som festivo, como foi lá do outro lado do Jordão. Porque lá nessa escritura que nós lemos aqui, Josué 5, o povo se preparando para ir para uma batalha, para ir para uma guerra contra Jericó. E depois deles terem atravessado o Jordão, depois de comerem o alimento novo, o alimento que a terra havia produzido, eles foram rodear a cidade de Jericó e tocar a buzina. Em 7 dias a cidade estava destruída. Quem tocava a buzina? 7 sacerdotes. As buzinas ou as trombetas produziram um som de vitória para os eleitos, mas produziu também um som de juízo para os moradores de Jericó. 7 sacerdotes, um tipo das 7 estrelas, dos 7 anjos das igrejas nas eras, Apocalipse capítulo 1, ali o ser, Jesus com aquelas 7 estrelas em sua destra, em sua mão, que eram os 7 trombeteiros que soaram suas mensagens para chamar os eleitos de Deus em cada dispensação do Novo Testamento. A arca
seguia então o sétuplo de sacerdotes. Era guarnecida pelos sacerdotes que juravam defendê-la, defender a arca, defender a palavra. Os demais componentes do exército seguiam a arca, seguiam a palavra, seguiam a mensagem. Então tudo estava em ordem. Em primeiro estavam os sacerdotes com as 7 buzinas. Em segundo lugar, logo atrás vinha a arca carregada nos ombros de 4 sacerdotes. E em terceiro lugar, iam o exército e o povo seguindo os sacerdotes e a arca. Se uma pessoa encontrou um sacerdote com Urim e Tumim, que encontrou Josué, que encontrou com o príncipe do Senhor, esta pessoa deveria se agarrar com tudo que tem para não perder. Um sacerdote com Urim e Tumim, ele não revela a si mesmo, ele revela Cristo, ele revela o mistério de Deus revelado, ele revela a mensagem, ele revela o autor de tudo, porque o sacerdote vai mexer em tudo. É o sacerdote que vai abrir o histórico da tua descendência e mostrar no livro tua origem, tua eleição. Vai mover o molho, a revelação sobre você, vai mostrar tua posição, ensinar você, irmão e irmã, operar a tua fé. É ele que vai mostrar o último dia festivo e o que está acontecendo no último dia festivo. O último dia festivo é esta última mensagem que nós estamos ouvindo, desta última era, porque haveriam de ter 7 dias festivos, e nós estamos na 7ª festa, representado aqui pela festa dos tabernáculos, que vai encerrar no final do milênio. Nós, irmãos, estamos adorando agora na festa dos tabernáculos na 7ª era, e ela se estenderá até o final do milênio. Depois do milênio será a santa convocação, será o 8º dia, a eternidade. Irmãos, é para a eternidade que nós estamos indo. Que Deus abençoe teu coração, porque a eternidade nos está esperando. Paz para todos.